Polícia Rodoviária Federal apreende 700 quilos de maconha no interior do estado. A droga estava escondida no piso de um micro-ônibus que era transportado por um caminhão guincho. Eleições 2020, as estratégias dos candidatos que estão no segundo turno em Fortaleza e Caucaia. E o que devem fazer os quase 400 mil eleitores que faltaram nas urnas no Ceará. E a redução dos crimes eleitorais nessas eleições. Ontem, os principais crimes foram boca de urna, propaganda irregular e transporte de eleitores. E ainda, prefeito descarta a festa de Réveillon em Fortaleza. Você vai saber os detalhes a partir de agora, no CE2. Olá, boa noite. A campanha para o segundo turno em Fortaleza já começou. Sarto, do PDT, e Capitão Wagner, do PROS, estão em busca de novas alianças. Sarto teve 35,72% dos votos válidos e Capitão Wagner 33,32%. E segue a disputa por novos eleitores. O candidato do PDT, José Sarto, aproveitou a segunda-feira para descansar e fazer contato telefônico com os concorrentes que não passaram para o segundo turno em busca de alianças. Cabe os partidos tem as suas instâncias burocráticas partidárias no sentido de definir formalmente e institucionalmente a condição do partido. E a maioria dessas reuniões está ocorrendo ou agora ou mais tarde. E eu creio que já a Fortalezense terá aí notícias com relação a ampliar o arco de alianças. Natural de Acopiara, na região centro-sul do estado, o médico José Sarto está no 7º mandato de deputado estadual e preside a Assembleia Legislativa do Ceará desde o ano passado. Na vida pública há mais de 30 anos, é a primeira vez que disputa um cargo no Poder Executivo. Entre as principais propostas de campanha, programas que ajudem na recuperação econômica. A recuperação econômica oferecendo crédito e capacitação para um programa chamado Nossas Guerreiras, que é dar crédito para de R$3 mil para mulheres de baixa renda, chefes de família, que tenham até um quarto de renda, um quarto de salário mínimo, com um prazo de 6 meses de carência e um prazo total de 30 meses, de modo que a mensalidade ficaria em torno de R$100. O candidato do PROS, Capitão Wagner, passou o dia reunido com equipes de campanha e apoiadores. Também conversou por telefone com alguns concorrentes do primeiro turno. A gente tem visto aqueles que têm uma expressão maior de votos demonstrando uma certa neutralidade. O Heitor Ferrer já demonstrou essa neutralidade. Acredito que a Luiziane, até pela circunstância, por ela ter apanhado tanto do candidato Ferreira Gomes, é muito difícil que ela venha declarar apoio para ele. Como a gente sabe também da dificuldade dela em relação a declarar apoio para a gente, acredito na neutralidade dela. Capitão Wagner nasceu em São Paulo e atualmente exerce o mandato de deputado federal. Começou a trajetória política em 2012 como vereador de Fortaleza. 2 anos depois foi eleito deputado estadual. Essa é a segunda vez que ele disputa a prefeitura de Fortaleza. E destaca como principal proposta de campanha a criação de 20 escolas cívico-militar. Todo pai sonha hoje em ter uma criança numa escola que funcione adequadamente, que a criança receba sua farda, que tenha um material didático de qualidade, onde o professor é respeitado em sala de aula e não é ameaçado, onde seus filhos vão para a escola sem risco de serem assaltados, sem risco de ter algum traficante vendendo drogas na porta da escola. O segundo turno das eleições acontece no próximo dia 29 de novembro. Com diferença de 30.819 votos, José Sarto e Capitão Wagner têm pouco mais de 10 dias para convencer os eleitores que votaram nos outros 9 candidatos de que são a melhor escolha para a Prefeitura de Fortaleza. E Caucaia é o outro município aqui do Ceará que vai enfrentar o segundo turno. Os 2 candidatos que disputam o pleito por lá passaram o dia em reuniões. Afinal, são apenas 2 semanas de campanha até a decisão final. O tempo é curto e por isso Naomi Amorim, do PSD, não descansou. Já se reuniu com a equipe de campanha para traçar estratégias para o novo pleito. A gente tem que, nesse segundo turno, buscar e conquistar principalmente as pessoas, né? Os que não votaram, aqueles que ficaram em dúvida. O candidato de 53 anos, natural de Itauá, é empresário. Em 2012, concorreu à Prefeitura de Caucaia sem vitória. Foi eleito deputado estadual em 2014 e ficou no mandato até 2016.
ano em que disputou mais uma vez o comando de Caucaia e foi eleito. Naomi Amorim diz que, se ganhar, pretende fazer obras importantes na cidade. A gente está aqui já com os projetos, já com licitação, para a gente fazer o Cumbuco, né, a revitalização do Cumbuco, que é uma área que precisa muito, parceria com o governo do estado, também com a CAGES e a prefeitura. A agenda do candidato da oposição, Vitor Valim, do PROS, também foi interna. São apenas 13 dias para o novo encontro com as urnas e os apoiadores e lideranças já estudam novas ações para garantir o pleito. Estamos conversando com vários vereadores, inclusive que não apoiaram o nosso projeto. Estamos conversando com os outros candidatos que não chegaram ao segundo turno, para dessa maneira nós fazermos essa grande frente que foi dada a legitimidade através do voto nas urnas. Vitor Valim, de 42 anos, iniciou carreira política em 2008, quando foi eleito vereador de Fortaleza pelo PMDB, atual MDB. Na Câmara, exerceu 2 mandatos até 2014, quando foi eleito deputado federal pelo PROS. Em 2018, se tornou deputado estadual, onde atua hoje. O candidato diz que tem um plano de governo que contempla todas as áreas, mas com foco em educação. Hoje, na prova do governo do estado SPAES, a nossa cidade de Caucaia na alfabetização, que para mim é um ano mais importante para a vida dessa criançada, nós estamos em último lugar dos 184 municípios. Então nós temos que dar prioridade à educação. Essa é a segunda vez que Caucaia vai ter prefeito eleito em segundo turno. Naomi Amorim, do PSD, busca a reeleição, enquanto o candidato da oposição, Vitor Valim, do PROS, tenta o comando da prefeitura pela primeira vez. Bom, e nessas eleições municipais, os partidos PDT, PSD e PT foram os que mais elegeram prefeitos no Ceará. E esses partidos cresceram de 2016 para cá. A Letícia Lima conta pra gente mais sobre esse cenário no estado. Boa noite. E o desempenho dos partidos nestas eleições já vai ser importante para as próximas em 2022. Boa noite, Patrícia, e para todo mundo que acompanha a gente. Nós preparamos uma arte para mostrar para você quais foram os partidos que mais elegeram prefeitos no Ceará neste ano. Na frente vem o PDT, partido do atual prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Em 2016, o partido elegeu 48 prefeitos e neste ano foram 66. Em segundo lugar, vem o PSD, que saiu de 21 prefeitos para 28 eleitos neste ano. Depois o PT, que cresceu de 15 para 18 prefeitos. Depois vem o MDB, que em 2016 elegeu 28 prefeitos e neste ano 17, perdeu. Mas ainda assim continua na lista dos partidos que mais teve prefeitos vitoriosos. E por último, o PL, que saiu de 11 prefeitos eleitos em 2016 para 13 prefeitos eleitos. Mas em alguns municípios teve candidato que foi eleito prefeito, mas está sub júdice. O que é isso? Teve questionamentos na Justiça Eleitoral, apresentou recurso para tentar reverter essa situação e está aguardando o julgamento. O que acontece com esses candidatos? A gente conversou com uma especialista em direito eleitoral para saber isso. Será que eles vão poder tomar posse em janeiro? Confira aí. A lei admite que aqueles candidatos que tiveram o seu pedido de registro de candidatura contestado ou indeferido continuem o pleito e participem das eleições. Mas para que eles possam assumir o cargo, é necessário que o pedido tenha sido deferido, que ao dia da eleição esse pedido não esteja indeferido. Bom, nesse domingo, 43 vereadores foram escolhidos aqui na capital. Quase metade da Câmara Municipal vai ser renovada, viu? Notícia no G1 Ceará. 20 dos atuais 43 vereadores foram derrotados nas urnas, uma renovação que equivale a 46%. No G1 Ceará tem a lista aí dos mais bem votados aqui na capital. Ronaldo Martins, do Republicanos, foi quem recebeu mais votos, 31.840. Lúcio Bruno, do PDT, ficou em segundo lugar, teve 23.936 votos. No G1 você encontra também notícias curiosas em relação a vereadores eleitos, viu? Uma delas fala sobre a primeira candidatura coletiva em Fortaleza. Tá aí, ó, com quase 10 mil votos, 3 mulheres vão ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Fortaleza. Bom, em um mandato coletivo, o salário e os benefícios são centralizados na pessoa que registrou a candidatura. Mas, segundo elas, o valor é dividido igualmente e as sobras vão para um fundo coletivo destinado depois a projetos na periferia.
Bom, vai ter mandato coletivo na Câmara, né? E também o mais jovem vereador eleito em Fortaleza. Pois é, com 19 anos, Carmelo Neto levou 8.527 votos. No G1 Ceará, ele conta como conseguiu aí o primeiro cargo político. É só você acessar. E a seguir a gente fala das eleições no interior do estado e de uma das maiores apreensões de drogas já feitas pela Polícia Rodoviária Federal aqui no Ceará. O C2 volta já. Volkswagen. C2 de volta para falar de eleições do interior do estado. Em Sobral, Ivo Gomes, que é atual prefeito do PDT, foi reeleito com pouco mais de 66.500 votos. Ele venceu o empresário Oscar Rodrigues, do MDB, candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, que teve 45.700 votos. Ivo Ferreira Gomes, de 52 anos, é de família tradicional na política de Sobral e do Ceará. Graduado em Direito pela UFC e com mestrado em Harvard, foi eleito prefeito de Sobral pela primeira vez em 2016. Para a nova gestão, Ivo quer dar continuidade a obras em andamento e reestruturar os prejuízos que a Covid-19 deixou. Temos que trazer de volta 60 mil alunos para as escolas de Sobral, desde a creche até o ensino superior. Temos que ajudar a iniciativa privada a gerar empregos e renda na cidade, preparar imediatamente para abrir o nosso hospital municipal, concluir as obras que estão em andamento e iniciar um grande programa de investimento em Sobral, em saneamento básico, tanto na rede de coleta de esgoto, como no abastecimento d'água, reforçar a rede de água de Sobral e de alguns distritos também. Nas maiores cidades do Cariri, os 3 prefeitos tentaram a reeleição, mas apenas um conseguiu. Os outros perderam por uma margem pequena de votos. No Crajubar, o único reeleito é Zé Ailton Brasil, do PT. Hoje, primeiro dia após a vitória, o prefeito disse que a prioridade do novo governo será a geração de empregos. Buscar empresas para instalar no Crato. Acho que o grande desafio nosso vai ser a geração de emprego e renda. Nós queremos que o Crato dê um grande salto. Se no Crato o prefeito conseguiu se reeleger, aqui em Juazeiro do Norte e em Barbalha, os 2 gestores foram derrotados. O prefeito Argemiro Sampaio, do PSDB, perdeu por poucos votos para o doutor Guilherme, do PDT. Aos 34 anos, ele teve apoio do governador Camilo Santana, que vota em Barbalha. Para o prefeito eleito, a prioridade do mandato será a saúde. Na atenção básica, que são os postos de saúde. Então a gente vai focar nessa área, nós já estamos estudando como resolver, reduzir o tempo de realização de exames, aumentar a quantidade de medicamentos nos postos de saúde. Em Juazeiro do Norte, o gestor também perdeu a eleição com margem estreita de votos. Arnon Bezerra, do PTB, foi derrotado por Gledson Bezerra, do Podemos, que apesar do sobrenome, não é parente. Gledson tem 39 anos, é inspetor de Polícia Civil e está no 3º mandato consecutivo como vereador. Gledson já começou a montar o governo, mas a primeira missão dele é conseguir que os votos sejam validados, já que o registro de candidatura foi impugnado, porque, segundo o Ministério Público, ele não teria se afastado do cargo de policial dentro do prazo. O prefeito eleito recorreu e está confiante. É questão de tempo. Isso vai ser definido rapidamente, acredito, sinceramente. Basta que o pleno do tribunal se reúna. Isso aí depende muito da presidência do tribunal fazer essa reunião. E eu tenho certeza de que, uma vez reunidos, justiça será restabelecida, o parecer do Ministério Público Eleitoral vai ser respeitado. Nós tivemos o nosso registro de candidatura aqui em Juazeiro deferido e certamente isso aí vai ser resolvido. É questão de tempo e daqui a pouco nós vamos cuidar só de administrar a nossa cidade. E nesta segunda-feira, a equipe de limpeza pública em Juazeiro do Norte teve muito trabalho. Quem explica para a gente o motivo é o Arnaldo Araújo. Boa noite, Arnaldo. Oi, Patrícia. Boa noite a você e a todos. No fim da tarde de hoje, a nossa equipe circulou por algumas ruas aqui de Juazeiro do Norte e próximo aos locais de votação encontrou muita sujeira. Na última sexta-feira, o Ministério Público firmou um acordo com os representantes de partidos políticos para que até a véspera das eleições, ou seja, até o último sábado, toda a sobra de material de campanha impresso
fosse entregue ao MP. Porém, como a gente observa nas imagens, isso não foi respeitado e houve derramamento de santinhos aqui em Juazeiro do Norte. Lembrando que a punição para o infrator varia de R$2.000 a R$8.000, além da possibilidade de prisão. Patrícia, eu volto com você. Obrigada, Arnaldo. Uma eleição tranquila. Bom, as ocorrências do último domingo, primeiro turno das eleições, foram inferiores à de votações passadas. Em Canindé, um dos veículos abordados pela Polícia Rodoviária Federal tinha santinhos de candidatos, R$2.000 em dinheiro e crachás de fiscais. O material foi apreendido, mas o suspeito fugiu. Outra abordagem aconteceu em Lavras da Mangabeira. R$910 em espécie, santinhos e várias contas de luz e contas de água de várias pessoas diferentes para serem pagas. E em Cascavel, em uma fiscalização de um veículo, nós encontramos 2 elementos com 3 armas. A Polícia Federal teve uma semana movimentada na fiscalização das eleições. 23 pessoas foram autuadas por crimes eleitorais e mais de R$97.000 foram apreendidos. Em Juazeiro do Norte, os policiais encontraram R$14.000 dentro do painel de um carro. No dia da eleição, a Polícia Federal registrou 16 ocorrências e 5 pessoas foram presas. Bem menos do que no primeiro turno de 2016, quando 64 registros aconteceram e 32 pessoas foram presas. Ontem, os principais crimes foram boca de urna, propaganda irregular e transporte de eleitores. Flagrou ali, entrevistou as pessoas e viram que estavam fornecendo esse transporte gratuito e uma suspeita até de transferência ilícita dos títulos eleitorais. Foi presa uma pessoa, os eleitores foram ouvidos como testemunhas. Apesar das ocorrências, para a Secretaria da Segurança Pública, as eleições foram consideradas tranquilas, resultado de um trabalho conjunto das polícias civil, militar e federal. O pleito foi bastante tranquilo, principalmente na região sul. Tivemos um número bem menor de ocorrências comparando a outras regiões do estado. E tudo aí como fruto de um trabalho de integração entre as forças de segurança. Muito dessa tranquilidade foi fruto de todo esse planejamento e trabalho de inteligência e investigação realizado. Bom, agora a gente fala de uma das maiores apreensões de drogas já feitas pela Polícia Rodoviária Federal aqui no Ceará. 700 quilos de maconha, dezenas de pacotes escondidos no piso de um micro-ônibus. Boa noite, Marina. Como foi isso, né? Onde foi isso? Como é que a Polícia Rodoviária Federal chegou até essa droga? Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Bom, os policiais da PRF abordaram hoje de manhã um veículo na BR-222 em São Luís do Curu e perceberam que durante a abordagem o motorista e o passageiro ficaram muito nervosos. Quando eles perguntaram qual era o destino da viagem, os dois confessaram que estavam escoltando um micro-ônibus que transportava maconha aqui para Fortaleza. Logo depois, as equipes da PRF localizaram o veículo e encontraram escondido no piso do micro-ônibus 700 quilos de maconha. A droga foi avaliada em mais de R$700 mil. Essa é a terceira maior apreensão de drogas realizada pela PRF aqui no estado do Ceará. Logo depois, a ocorrência foi encaminhada para a sede da Polícia Federal aqui em Fortaleza. Os 2 homens que estavam no primeiro veículo e o casal que seguia no micro-ônibus foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Patrícia. Obrigada, Marina. Agora os destaques do Jornal Nacional. Olá, Renata. Olá, o Jornal Nacional vai mostrar como os brasileiros votaram em algumas das principais capitais do país neste primeiro turno. Os detalhes sobre o que causou a demora de cerca de 3 horas na divulgação dos resultados pelo TSE e a chegada de 37 geradores termoelétricos ao Amapá. A nova promessa é que eles restabeleçam totalmente a energia no estado até sexta-feira. Enquanto isso, o rodízio no fornecimento continua. Você vai ver também os resultados promissores de mais uma vacina em teste contra a Covid. O JN às 8h30, hora de Brasília. Até já. Em instantes, o prazo para justificar o voto de quem faltou. E nesse ano, nada de festa pública de Réveillon aqui na capital. Quase 400 mil pessoas deixaram de votar este ano aqui no Ceará. O nível de abstenção foi de 21%, segundo o TRE. São pessoas que precisam justificar a ausência e a Fernanda Aires vai explicar como, né, Fernanda? Boa noite para você.
Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, neste ano, por conta da pandemia, essa justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título até o dia 14 de janeiro para ausência no primeiro turno e até 28 de janeiro para o segundo turno. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, caso o eleitor não tenha smartphone ou acesso à internet, nesse caso ele pode comparecer a uma sessão eleitoral de forma excepcional. Lembrando que no dia da eleição, ele pode fazer isso em qualquer posto de votação e em postos da Justiça Eleitoral até 60 dias depois de cada turno. A justificativa é válida para o turno que o eleitor não compareceu, ou seja, se ele não tiver comparecido ao primeiro e segundo turno, terá que fazer isso as 2 vezes de forma separada. Patrícia. Obrigada, Fernanda. Bom, a gente fala agora de Réveillon. O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, descartou qualquer possibilidade de realização da tradicional festa no aterro da Praia de Iracema. Quem traz os detalhes para a gente é a Marina Alves. Marina, com pandemia não tem como, né? Boa noite para você. Isso mesmo, Patrícia. Segundo o prefeito Roberto Cláudio, seria um risco muito grande para a saúde da população realizar um evento de grande porte, como tradicionalmente acontece aqui toda virada de ano. Ano passado, por exemplo, cerca de 1.200.000 pessoas se reuniram no aterro da Praia de Iracema para a festa de Réveillon. Aglomeração perigosíssima em tempos de pandemia. Por isso, ele descartou a possibilidade desse evento público que sempre acontece aqui na capital. Ele disse isso ontem, logo depois de votar em um colégio particular aqui de Fortaleza. Disse também a nossa equipe de reportagem que, para que a data não passe despercebida, segundo ele estuda a possibilidade de um outro tipo de evento, mas não entrou em detalhes sobre que tipo de evento é esse. Agora é aguardar até que ele se manifeste aí sobre esse assunto, Patrícia. É isso, obrigada, Marina. Bom, estamos em novembro, mês que traz um alerta para os homens, o cuidado com a saúde. Seu Ailton nunca foi de descuidar da saúde. Todos os anos, o psicólogo fazia questão de realizar um check-up para não ser pego de surpresa. Prevenção era palavra de ordem, inclusive quando o assunto era câncer de próstata, uma doença negligenciada por muitos homens. Em 2008, por questões de família, ele pulou as consultas e tomou um susto de um diagnóstico que veio 1 ano depois, quando voltou a fazer os exames. Ele estava com esse tipo de câncer. Receber a notícia é uma coisa assim que não há descrição, porque na época eu ainda pensava, como muita gente ainda pensa hoje, que ter um câncer é sinônimo de que você está condenado a morrer. Pois é, muita gente pensa assim mesmo, mas a boa notícia é que, segundo especialistas, quando descoberto precocemente, as chances de cura chegam a 90%. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata é o segundo mais frequente nos homens brasileiros. E tem mais, pelo menos 70 mil novos casos da doença são registrados por ano no nosso país. No Ceará, os dados da Secretaria da Saúde também assustam. A média de mortes entre janeiro e setembro deste ano ficou em 53. Maio foi o mês com o maior número de registro, 86 óbitos. Em maio de 2019, foram 56. A Sociedade Brasileira de Urologia indica que a partir dos 50 anos de idade, os homens comecem a fazer os exames anuais. A idade baixa para 45 se eles tiverem algum caso da doença em parente de primeiro grau, se for tabagista ou de raça negra. A combinação de pressão alta, diabetes, colesterol e obesidade também é um fator de risco. O SUS trata casos de câncer de próstata de graça. Mas, segundo esse médico urologista, apesar do acesso gratuito, os homens ainda precisam se livrar do preconceito para combater a doença. A gente percebe que existe ainda muito preconceito, principalmente com a questão do exame do toque, né? Então, muitos homens deixam de ir ao consultório pelo medo de fazer esse toque, que na verdade é um exame bem rápido, dura menos de 10 segundos, incomoda muito pouco. E muitos deles acabam que percebem que isso é uma grande besteira. O que não pode ser considerada bobagem é a prevenção. Apesar do foco no câncer de próstata, o coordenador da Rede de Atenção Primária e Psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza lembra que o cuidado com a saúde engloba outras doenças. Dentre as pessoas acometidas por doenças cardiovasculares, os homens estão em primeiro lugar. Se considerarmos os acidentes de trânsito,
mais uma vez, o homem é o protagonista. Quando consideramos os transtornos mentais, esbarramos na dureza do homem em expor seu sofrimento mental. Por isso são os que mais cometem suicídios. E mesmo quando falamos do câncer e consideramos que o cigarro isoladamente é um forte causador de câncer, quem fuma mais? O homem. Em uma cultura onde procurar ajuda pode ser um sinal de fragilidade, ainda temos uma grande dificuldade em fazer com que os homens procurem ajuda para cuidar de sua saúde. Seu Ayrton, que nós conhecemos no começo da reportagem, hoje está curado. Depois do susto, reforçou o que sempre priorizou, a atenção com a qualidade de vida. É dele que vem o alerta para quem ainda não faz o mesmo. Anualmente eu faço uma consulta com a geriatra, exatamente para avaliar, porque o que vai te dar a vida longa, o que vai te proporcionar uma velhice saudável, é você se cuidar. Sempre saúde em primeiro lugar. E a gente fica por aqui para rever essa e outras edições. Acesse lá o nosso portal de notícias, o g1.com.br/ce. Uma boa noite para você. Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Haja coração.